Olá, meus amados, queridos irmãos, meus amigos, muito bom dia para você, graça e paz. É bom nós estarmos juntos, não é verdade? Poder estar na palavra de Deus, poder receber a palavra de Deus, poder agradecer pela palavra de Deus, não é? Como é bom desfrutar de mais uma manhã. Temos que agradecer a noite que o Senhor nos permitiu desfrutar e o dia que temos à nossa frente. Quantas coisas que nós projetamos para hoje, não é? Talvez você tenha muitos planos para o dia de hoje, para a semana, né? Então, que Deus te abençoe e te guarde, junto com você, toda a sua família. E juntos aqui estamos no Porção Diária da Palavra, e que serve para o nosso encorajamento e o fortalecimento espiritual. Eu quero, então, hoje ler com você o texto de Lucas, capítulo 15. Essa talvez seja uma das histórias mais conhecidas da Palavra de Deus. Lucas 15, de 11 a 13, está escrito: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Amém. Esse é um texto, então, que fala do filho pródigo. Aqui nós temos a vida de um jovem que tinha os seus sonhos, seus ideais, seus objetivos. Um jovem que estava acalentando no seu coração o desejo de experimentar as coisas. Ele queria sair da casa do pai, ele queria viver longe da casa do pai, ele queria tomar as suas próprias decisões, ele queria conhecer o mundo, que até então ele não conhecia, e então ele foi seguir e dar vazão aos seus anseios, aos seus sentimentos, aos seus desejos. E então a palavra de Deus diz que ele pede a herança. E então o pai, com certeza entristecido, deu a herança, e ele então arrumou tudo e foi embora. A palavra diz para nós que ele gastou tudo de forma desenfreada, ele viveu uma vida dissoluta, uma vida devassa. Ele então, vemos mais à frente no texto, a acusação em que ele gastou com as prostitutas, as meretrizes. Então a vida desse rapaz foi de experimentar uma vida de pecado. E como consequência, gastou todo o seu dinheiro, toda a sua herança. E como consequência disso, ele ficou no fundo do poço, uma vida deplorável, uma vida triste, uma vida de sofrimento, uma vida de solidão, uma vida que estava marcada pela tragédia, uma vida pelo fracasso, uma vida marcada, não é, pela falta de carinho, de atenção, de empatia, de cuidado. E ele então viveu tudo isso, extravasou, pôde experimentar tudo quanto tinha no seu coração como desejo. Seus olhos, então, foram satisfeitos. E assim, então, diz a palavra de Deus, que ele ficou lá no fundo do poço. Ele teve oportunidade, ele se arrependeu, ele reconheceu o erro que havia cometido, ele reconheceu que os empregados da casa do pai tinham uma vida infinitamente melhor do que a dele. E ele, então, tomou a decisão de voltar para a casa do pai com o coração arrependido, contrito, sem qualquer exigência, e então somente querendo ser como um dos empregados. A palavra de Deus diz que o pai o recebeu cheio de alegria, de satisfação, fez uma festa, um banquete, tratou novamente como filho, deu o anel da filiação, colocou roupa nova, sandália, matou o bezerro cevado, fez uma festa. A palavra de Deus então diz que ele foi restaurado. Talvez você que está me ouvindo também tenha tido, e talvez tenha até hoje, desejos de extravasar, de viver uma vida sem qualquer limite, sem qualquer norma, sem qualquer regra, sem qualquer padrão. Talvez você queira viver a sua vida do seu modo, do seu jeito. Aquilo que se chama de anomia, sem lei. Não existe qualquer controle, qualquer censura. Então extravasa, vive uma vida de pecado, e às vezes essa vida vai levar lá no fundo do poço. Ao invés de alegria, ao invés de contentamento, ao invés de realização, é uma vida de sofrimento. E de repente,
Em meio a todas as buscas de satisfação, cada dia fica pior. Cada dia fica pior. E a palavra de Deus já diz, um abismo chama outro abismo. Um pecado chama outro pecado. Sofrimento vai chamar outro sofrimento. E então será uma vida muito ruim. Este jovem teve oportunidade. Talvez você também está tendo oportunidade. Tomar uma decisão de agir, de ir na direção do Pai, né? De voltar à casa do Pai, de pedir perdão, de clamar por misericórdia, sem qualquer exigência. Pedir, Senhor, me receba, Senhor, cuide de mim, Senhor, me abençoa. Esse jovem teve oportunidade e ele aproveitou a chance, aproveitou a oportunidade e ele foi abraçado quando ele encontrou-se com o Pai. Eu quero convidar você hoje, em meio a todas as situações da sua vida, mas se você está precisando de um abraço, do carinho, do acolhimento, da bênção, volte-se para Deus. Busque o Senhor, clame a Ele, peça misericórdia, peça perdão, se aproxime do Senhor. Ele vai te acolher, Ele vai te abraçar, Ele vai cuidar de você. E com certeza Ele tem muitas bênçãos maravilhosas para conceder para você. Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome e agradecemos pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor é que nos recebe, é o Senhor que nos acolhe, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que nos perdoa. Obrigado, Deus, porque o Senhor cuida de nós. Seja com tantos, ó Deus, que estão precisando nesta manhã de acolhimento, ó Deus, de abraço, de carinho, de cuidado. Que o Senhor abençoe, ó Deus, nesta manhã. Pedimos, ó Deus, e clamamos no nome de Jesus, que é precioso e poderoso. Amém. Um dia de paz para você, um grande abraço. Até amanhã, se Deus permitir.